Bom, o segundo movimento foi a Revolta do Contestado, em que uma região de Santa Catarina foi disputada não só pelos estados, mas também por pessoas que já moravam ali, que foram trabalhar e ocuparam a região, e os grandes latifundiários. Também teve um líder, o José Maria, tipo um líder espiritual. Esses dois, tanto Contestado quanto Canudos, são chamados de movimentos messiânicos. O que são movimentos messiânicos? Que anunciam por vir, que anuncia um Messias que vai ter um poder redentor, né, que vai trazer boas novas. Esses movimentos não são apenas esses dois, é uma característica de vários movimentos. O Canudos, por exemplo, eles eram sebastianistas, eles acreditavam na volta de Dom Sebastião e no restabelecimento do seu reino. Muita gente, inclusive, fala sobre Canudos ser contra a república e a favor da monarquia. Sim, mas também é uma monarquia com um certo teor místico, né? À volta de Dom Sebastião, de São Sebastião, né? Bom, no Nordeste também tem um outro movimento social que foi abordado, que é o cangaço. O cangaço, ele é um bandidismo social. Muitos vão perguntar sobre se Lampião era herói ou era bandido. Não, ele não era herói, né? Mas era uma região violenta em que o cangaço era uma opção de vida. Então daí até esse termo, bandidismo social. Alguns historiadores até questionam, porque quem elaborou esse conceito foi um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ele não teria estudado profundamente o cangaço para poder cunhar esse conceito. Mas a verdade é que o Nordeste não oferecia grandes possibilidades, né? O que seria ali o nordestino pobre? Ele teria uma rocinha ali, ficaria preso nas mãos da briga dos latifundiários, talvez tivesse uma terrinha um pouco melhor, fosse até vítima da ganância desses latifundiários, ou seria padre, ou iria para o cangaço. Muitos acham que Lampião, inclusive, foi para o cangaço por causa da morte do pai. Não, o pai dele morreu depois, ele já tinha ido para o cangaço antes. Só que depois ele volta e depois ele vai novamente para o cangaço. Então, assim, era uma opção de vida, assim, para o nordestino. Era um bandidismo que era como se fosse optar por ser o que eu vou dizer? Optasse por uma profissão, ser bicheiro, por exemplo. É uma contravenção, não é legal, mas acaba tendo um mercado de trabalho para muita gente, né? Muita gente que trabalha como apontador de jogo de bicho. Bom, esses foram os 3 movimentos sociais abordados lá. Também falaram sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina foi uma tentativa de modernizar a cidade do Rio de Janeiro e acabar com as epidemias. Para vocês terem ideia, os navios que vinham da Europa, o destino quase sempre era Buenos Aires. Buenos Aires era um ponto turístico. Eles, quando chegavam no Rio de Janeiro, eles descarregavam as mercadorias, mas a maioria deles tinha a orientação para não descerem dos navios por conta de febre amarela,
um monte de doenças. E houve um projeto de modernizar o Rio de Janeiro. Acabar com essas epidemias, abrir largas avenidas, bulevares na praia, tirando dali uma série de casebres, os chamados cortiços, né? E a partir daí também erradicar as doenças. Expulsando o pessoal ali de perto da praia, criando as avenidas, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa de hoje, né, com a Avenida Atlântica, não era bem assim, né? Ali era esgoto, eram casebres, e esse pessoal foi expulso e acabou sendo não tendo lugar e foi para os morros. Então o início das favelas começa com essa expulsão do pessoal da praia para o morro. E em seguida vem a vacina e a obrigatoriedade. Pensa bem num homem daquela época, onde ver o tornozelo da mulher já era algo complicado, né? Já não era muito respeitoso, tendo que a mulher ou mostrar o ombro ou as nádegas, né, para tomar vacina, e isso o agente ia acompanhado de policiais. Então, o clima social era pesado. Veja bem, alguns eram expulsos de casa, outros se sentiam invadidos na sua privacidade e até na sua moralidade, né? Nos seus conceitos morais. Então, nós temos uma revolta. A população se revolta a uma série de incidentes, até que a vacina passa a ser, não deixa de ser obrigatória. O grande nome é Oswaldo Cruz, e realmente ele tinha razão nessa questão da vacina. Mas a questão higienista era meio que modernizar o país à força. E não deu muito certo, né? Porque a população não aceitou isso. Para vocês terem ideia, houve inclusive uma ideia de trazer imigrantes para cá, não só por conta do trabalho, mas para branquear a raça. Essa questão higienista levou até a isso. Bom, para a primeira semana eu acho que é o suficiente. Eu vou deixar os links aqui do Boris Fausto e a gente conversa durante o horário. Obrigado.